vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos aprender a tocar juntos o louvor Buscar-te-eis. Bom, gente, por uma enquete lá do Instagram, que inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo, venceu na votação o louvor Buscar-te-eis, Senhor, que veio, né, dessa nova leva de louvores da ECM. E então bora para alguns apontamentos dele, que não são muitas coisas, pra gente conseguir logo tocar esse louvor maravilhoso que ele é. Bom, gente, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre esse louvor é uma questão mais teórica do que prática realmente. Por quê? Esse louvor, em sua maioria, ele é muito cantado. Ou seja, tem certos momentos que a gente está fazendo coisas muito parecidas com as vozes. E isso é importante porque pra gente poder incorporar o sentimento que esse louvor traz. E vocês vão perceber que em muitos momentos eu vou falar sobre essa questão de sentimento, sobre a gente estar tocando de acordo com o que o louvor tá querendo passar, com o que a letra tá querendo passar pra gente. E em vários momentos as vozes vão estar fazendo uma coisa e a gente vai entrar ali no meio com o sentimento que elas estão passando. Então bora agora falar de uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, a introdução. Bom, gente, a introdução, como eu já falei, ela é muito sentimental. Muito sentimental. Tem muito sentimento nessa introdução. Por quê? O louvor, ele começa contrito. Ele começa com uma súplica, falando: Senhor, as minhas lágrimas eu já derramei, eu proclamo que o Senhor é rei, eu sei que nada vai faltar para mim. Ele começa com uma súplica, uma oração. E a introdução, ela precisa ser solene para a gente poder entrar já com esse sentimento de solenidade, de devoção ao Senhor. Então, essa introdução a gente precisa tomar muito cuidado com ela, não fazer ela de um jeito forte, não fazer ela rápido, não fazer, tomar muito cuidado para fazer ela de uma maneira solene, uma maneira que traga sentimento, uma maneira que já leve o sentimento antes de começar o louvor. A pessoa que vai ouvir essa introdução, ela tem que entender, nossa, essa melodia, ela traz conforto à minha alma. Então é isso que essa melodia, essa introdução, ela tem que trazer. Gente, essa introdução, ela tem várias maneiras de ser feita. Por exemplo, dá pra gente fazer aqui na primeira posição, depois passar aqui pra quinta, tanto faz, gente. Ou dá pra gente começar aqui logo, né, na quinta, começar na quarta. Tem várias formas de fazer essa introdução. Cada violinista faz do seu jeito, faz da maneira que achar melhor. Eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu acho melhor, mas vocês podem fazer da maneira como preferir, a maneira que vai se sentir mais confortável em fazer, que vai encaixar mais com as suas condições e tudo. Mas o importante, como eu já falei, é a gente transmitir o sentimento que essa introdução vai trazer pro louvor. Então, gente, vocês viram aí, né, como que a introdução, a ideia da introdução, né, como que ela deve ser feita. Uma coisa, né, bem solene, bem leve, se possível, né, como é que eu posso dizer? Realmente mais solenidade mesmo, para trazer esse sentimento logo no início do louvor, que já começa, né, contrito, como uma súplica. E nessa questão de solo, só para os violinos não se confundirem. Gente, o solo do violino, ele não é só na introdução. Ele é na introdução até o compasso 16.
vai ser todo esse percurso aqui até o compasso 16, que é só um violino que faz. Então, nas igrejas, se tiverem, né, mais violinos, só um vai fazer. Nos manaíns, só um faz. E depois entram os outros violinos, a partir do compasso 17. Só pra deixar clara essa questão de solo. Bom, gente, em seguida, são muito poucas coisas, assim, sobre o louvor mesmo. É um louvor bem simples, com uma dinâmica bem simples. É mais a introdução que precisa ser bem ensaiada, né? Mas, vamos falar sobre a entrada do coro, que também tem uma dinâmica de sentimento diferente, que dessa vez é forte. Na primeira vez que a gente tem o coro, que começa no compasso, né, 23, faz... Aí depois tem, né, as cordas fazendo... Aí começa, né, a entrar o louvor. Nessa primeira parte do coro, nessa primeira vez, né, a gente não vai fazer tão forte, porque lá embaixo vai ter bem mais forte do que tá essa primeira vez. Essa primeira vez a gente vai fazer normal, só pra mostrar que tá entrando o coro pela primeira vez, tanto que as vozes nem fazem tão forte assim. Então a gente vai fazer, né, o trêmulo, gente, muito cuidado com o trêmulo, porque tem gente que gosta, né, de fazer mas não é assim, gente. É bem assim, tranquila. Aí vai fazer as semicolcheias, que também não é rápido, não é forte. E no final que tem as semicolcheias e a sextina, que é uma subida. Essa sextina, gente, não tem a ligadura aqui, mas eu gosto de fazer ela como ligadura. Não sei porque, pra mim soa mais bonito se fizer com ligadura. Mas não tem problema fazer sem, tanto que a indicação aqui é a gente fazer sem, né? Então a gente vai fazer sem. Mas se tiver um violino só, gente, aí a gente faz com ligadura e tá tudo certo, tá tudo bem. Então essa primeira parte do coro, tranquilo. Lá na parte de baixo, a gente tem um instrumental, mas é um instrumental bem pequenininho para as cordas, para dar entrada ao verdadeiro instrumental, que é a flauta. Serão 8 tempos aqui de instrumental, então a gente vai ter uma pausa para a gente respirar. E depois vai entrar a segunda estrofe do louvor, que não é tão grande porque já vai estar dando a entrada para o coro. Então, e essa parte muito importante, gente. Essa parte no compasso 47, 6, 5. Começa no compasso 44, que as cordas vão fazer tarará, 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 tarará. Então, essa parte ela é bem dinâmica. A gente não vai fazer um negócio travado, fazer um negócio dinâmico, andante. Cuidado com as pausas semicolcheias. E outra questão, o arco aqui ele vai sempre vir de cima para baixo, porque quando tem pausa de semicolcheia, né, é o tempo, eu esqueci o nome, mas é a volta do tempo, a gente vai fazer com o arco indo para baixo. Então vai ficar mais ou menos assim. Vocês viram que eu fiz um negócio bem dinâmico? Percebe a diferença quando a gente coloca um pouquinho mais de dinâmica e quando a gente faz reto, sem nada. Vou fazer o reto sem nada. Ó, errei. Calma. E com dinâmica. Então tem uns tracinhos diferentes que a gente pode usar para poder incrementar, deixar essa parte mais legal do que ela já é, gente. Que com várias cordas aqui fica lindo, tá? Então temos a segunda entrada do louvor, do coro.
E, gente, essa segunda entrada, aí sim, vocês podem fazer com força, com alegria, que essa segunda entrada, sim, ela merece um reconhecimento, um ânimo maior, porque a segunda entrada do coro já é a parte depois da estrofe que a pessoa já está, nós já estamos em glorificação, né? Que o Senhor já nos ouviu, o Senhor ele atendeu às nossas orações. Então, essa parte da estrofe pra gente entrar no coro, ela vai ser mais vívida, mais alegre. A gente vai fazer tan, tan, tan. E vocês vão perceber no áudio mesmo que eu vou colocar aqui que a entrada ela já é mais alegre. Não é mais aquela entrada da primeira versão do coro, mais tranquila, mais sentimental. Mas essa entrada sim, ela tem mais alegria, mais força, ela é mais espontânea. Vocês vão perceber essa diferença e a gente também vai colocar essa diferença no nosso instrumento. Bom, gente, e por último, a gente vai falar sobre os compassos finais. Lá no último compasso, a gente tem uma notinha que é a nota Sol. Só que a nota Sol na corda Mi, lá na 62ª, nona posição, que é aqui, se eu não me engano, aqui, ó, que vai ficar a nossa notinha Sol que nós vamos ter que fazer. Aí você pode estar se perguntando, mas Manu, como é que eu vou chegar até essa Sol se a penúltima nota é a Sol daqui? Eu vou fazer assim? Claro que não. Gente, vou mostrar pra vocês como é que ficaria se a gente fizesse esses compassos do jeito tradicional. Aqui tem um lá, né, corda solta ou quarto dedo. Gente, isso aqui não é nem assim negociável, não é negociável. A gente fazer desse sol aqui pra esse sol não tem como, gente. Não fica bonito, não fica legal, fica parecendo um gato miando todo arranhado. Primeiro, porque da gente ir pra esse sol aqui até chegar nesse sol, acho que gente, não dá. Primeiro que não dá tempo da gente chegar. E, tipo assim, a gente pode até acabar se perdendo no tempo. E pode até se perder no meio da nota. Por exemplo, a gente vir nesse sol e chegar aqui e não saber onde que fica o sol daqui. Então fica muito ruim a gente começar dessa posição e chegar lá no final desse jeito. Não dá. Não é negociável fazer desse jeito. A outra possibilidade que nós temos de fazer, que é a mais simples, não vou dizer que é a mais fácil, porque muita gente, inclusive eu, tem dificuldade nas outras posições, mas é a mais simples, que é a gente fazer a partir da terceira posição. O que a gente tem? Um Sol, o Lá, a gente pode fazer corda solta, normal, tranquilo. O Sol, depois a gente tem Sol, Si, Ré, Sol. A gente vai fazer o Sol aqui na corda Ré, vai fazer, né, terceira posição, primeiro na terceira posição, o Si com o terceiro dedo, depois passar pro Ré, que é do ladinho, e o Sol também com o terceiro dedo, e daqui desse terceiro dedo, a gente pode esticar muito o quarto dedo, ou pode pular aqui e chegar no Sol. Aí fica essas duas possibilidades em aberto, pra gente conseguir executar esse final bem executado. Então, gente, basicamente é isso. Estaremos ensaiando bastante para tocar esse louvor, principalmente a introdução. Então, vão tocar comigo? Grupo entra, oração.
você inspira tanta gente. Oh, meu Deus, muito bom, gente. Só esse final acho que eu dei uma agarrada, né? Mas é isso. Mas é isso, esse louvor. Maravilhoso esse louvor. Amei tocar ele, as dinâmicas dele, o sentimento. Dá até um quente no coração, assim, depois de tocar. É extremamente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem vocês a tocar esse louvor nas igrejas. E, gente, todos os louvores, eles precisam ser expressados da forma como eles são escritos, né? Mas esse especificamente, ele pede muito mais isso nesse sentimento que ele traz do que os outros. E eu vou dar esse destaque para ele porque realmente ele precisa exigir um pouco mais do nosso louvor, mais do nosso sentimento do que da nossa técnica. A nossa técnica é importante, mas a nossa técnica ela não faz o louvor. Ela somente acrescenta, mas ela não faz ele. O importante desse louvor é aquilo que vem de nós. É o nosso sentimento em querer expressar o que ele está falando pra gente, né? Que é buscar-te, Senhor. Então, eu nunca falei isso nos outros louvores, mas esse especificamente, que nós possamos estar com o coração aberto quando nós vamos entoar esse louvor, porque ele requer um pouco mais do nosso sentimentalismo, da nossa vida espiritual, para poder tocar ele do jeito que ele merece ser tocado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude vocês a tocarem nas suas igrejas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!